Marcos Saldanha. Olá, 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 muito bom dia, 21 de maio de 2022, manhã de sábado aqui na capital maranhense, e a gente traz para você mais uma oportunidade do bom debate histórico, né? Hoje com um convidado mais do que especial, Paulo César Gomes, brasiliense, morando no Rio de Janeiro, historiador, pós-doutorando na Universidade Federal Fluminense, é o editor-chefe da página na internet História da Ditadura, com textos, colunas, filmes, documentos da ditadura, uma linha do tempo fantástica, a gente vai conversar sobre isso. É também o autor de 2 livros interessantíssimos para o assunto. Os Bispos Católicos e a Ditadura Militar Brasileira, a Visão da Espionagem, esse livro é de 2014 pela editora Record, e o outro livro é Liberdade Vigiada, as relações entre a ditadura militar brasileira e o governo francês do golpe à anistia. Esse livro é mais recente, de 2019, também pela editora Record. Ele foi analista da Comissão Nacional da Verdade, pesquisador do Núcleo de Estudos Contemporâneos da Universidade Federal Fluminense e membro do Comitê Executivo da Rede de Investigação Direitas, História e Memória. Isso para apresentar o nosso convidado de forma muito resumida, porque, sobretudo, é um pesquisador, um pensador disponível para o bom papo, para o bom debate histórico. Paulo César Gomes, seja bem-vindo ao História em Debate, seja bem-vindo ao nosso público de todo o Brasil, mas sobretudo ao nosso público maranhense. Estamos aqui na Rádio Timbira, só 80 anos de história, a mais antiga do Maranhão, meu amigo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Eu que agradeço muito pelo convite e, sobretudo, por falar para o Maranhão, né, que é uma parte maranhense, já que minha família é maranhense. Beleza. Essa, inclusive, Paulo, é a nossa primeira pergunta. Sempre que a gente recebe um convidado não maranhense, né? A primeira pergunta é essa. Eu sempre pergunto sobre a memória que tem do Maranhão. Ou uma relação com o Maranhão, e eu sei que você tem parentes maranhenses. Basicamente eu sou metade maranhense, né? Porque minha família, minha mãe é maranhense, toda a minha família materna é do Maranhão, e minha relação afetiva é muito forte, porque as minhas férias inteiras, todas as minhas férias de infância e adolescência, eu passava entre São Luís e São Vicente Ferrer, que é de onde minha família se origina. Cara, você tem família na Baixada, você sabe que São Vicente Ferre, eu não sei se você conseguiu pegar numas férias, tem um São Gonçalo, que o professor Manuelzinho é fã, ele realiza essas festas. Olha aí, professor Manuelzinho, nosso convidado aí tem 2 coisas lá, tem o São Gonçalo com viola, com rabeca, muito legal. E tem a coisa das estearias, ouviu? Foram pesquisadas lá as estearias, lá nos lagos, né? Encantado, ali próximo a Cajari e tudo, a uma parte da nossa história pré-colonial, cara, muito bacana. Sim, é encantador, assim, né? Na verdade, a minha família ela é de São Vicente, mas de um lugarejo menor ainda, na região rural, que é Itapequari. Esse festejo que eu acompanhei lá fica num povoado chamado Barracas. Foi onde eu fui acompanhar um festejo de São Gonçalo, ali naquela região. E é engraçado que isso tem uns anos, 20 anos, mas na casa da família que organizava o festejo ainda tinha uma foto do presidente Getúlio Vargas, como se, sabe, aquela coisa assim bem tradicional e bem antiga. Curiosa, né? Essa coisa de povoado do interior do Maranhão, né? A gente ainda encontra essas coisas. É muito interessante, meu amigo. Você tem memórias, lembranças aqui da capital e do interior? Muitas. Até hoje eu tenho família, né,
sobretudo em São Luís e em São Vicente. Faz alguns poucos anos que eu não vou, mas assim, tem muitas memórias. Minha família inicialmente morava ali tem muita memória ali da Rua do Ribeirão, que é onde uma tia minha morava, que eu sempre passava as férias. Ali na Alemanha também, onde uma parte da minha família também morava. Então, e tenho muitas memórias do interior, né, de São Vicente, que é onde as primeiras férias que eu passava eram lá. Então, um lugar que nesse momento não tinha energia elétrica, só passou a partir dos anos 2000. Então, era uma realidade muito diferente de onde eu nasci e onde eu passei minha infância e adolescência, que era em Brasília, mas as férias sempre no Maranhão. Você sabe que eu sou de Brasília também. Eu nasci em Brasília e depois vim para cá. Vim para minha mãe veio e trabalhou na Vale do Rio Doce, ali nos anos 80. E eu também tenho essa coisa de vir de Brasília para cá e conhecer a coisa do centro histórico da cidade, o centro cultural. Você ficou na região central, né? Rua do Ribeirão, ali na região da Alemanha. E aí eu não sei se você pegou o São João, né? O carnaval na região central, aí teve a oportunidade de ver. Foi uma coisa muito marcante, né? A gente que, no meu caso, que vinha de Brasília também, e olhar, né, essa coisa toda, né, muito efervescente aqui, isso me marcou muito, né? Ainda hoje me emociona muito, mas eu lembro as primeiras vezes que eu vi, né, o Carnaval e o São João, isso chamou muito a minha atenção, né? Era uma coisa muito diferente. Bom, olha, você também pode participar com a gente, você que está acompanhando a gente em todo o Brasil, em todo o Maranhão. O nosso WhatsApp é o 98, é o código de São Luís. E o nosso telefone, 99232-6290, tá? Então, 99232-6290. Esse número que eu estou dando para você é o WhatsApp. Aí você vai lá e digita. É melhor do que você gravar o áudio, é você digitar mesmo, teclar sua mensagem que a gente lê. O Raimundo Pinto, por exemplo, está aqui na escuta, ouvindo a gente lá em Brejo, interior do Maranhão, ali na região do Baixo Parnaíba. Raimundo Pinto, grande abraço para você, você que está acompanhando a gente. Vamos lá, a gente consegue melhorar um pouquinho esse áudio do Paulo César? Eu estou achando um pouquinho baixo. Tá, o Paulo, vê se você consegue um pouquinho mais de volume aí no teu áudio. A gente tá aqui já com a sintonia, e aí a gente tem aí, eu não sei como é que tá a tua conexão, tenta ver se você consegue aumentar só um pouquinho aí o áudio para a gente poder te ouvir melhor, tá? Não muita coisa, mas alguma coisa você der um pouquinho mais de áudio para a gente poder aí conversar melhor. Tem hora que fica baixo, né, o teu fone, Tá, o teu vou áudio, tentar me aproximar. ver se você consegue aí pra gente só melhorar aí o nosso papo, beleza? Ô Paulo, eu queria que você apresentasse um pouquinho para quem ainda não conheceu a tua página na internet, o teu site. Você é editor-chefe do História da Ditadura. E nessa página tem textos, tem colunas bons, mas bons demais. Tem uma seção que eu adoro, chamada Um Filme, um Livro, uma Música. Aí tem lá, Carnaval, um filme, um livro, uma música. E aí é temático, é muito legal. Tem uma parte primorosa que é Documentos da Ditadura, que é muito bacana, vídeos e uma parte didática que os professores poderiam usar tranquilamente em sala de aula. Eu sou professor aqui também do ensino médio e achei muito didática a linha do tempo que vocês fizeram. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, História da Ditadura, e falasse um pouquinho dele, né? Da ideia dele, do trabalho que vocês realizam nele, até para quem está acompanhando a gente conhecer um pouquinho melhor. Não, tá ótimo. Eu espero que tenha melhorado um pouco o áudio. Tentei botar no máximo aqui, vamos ver se funciona. Então, o História da Ditadura, né, que é um site na internet, que é a base, né, mas a gente também está em todas as redes sociais, no YouTube, enfim. O endereço é muito fácil, historiadatitadura.com.br, e foi um projeto que teve início em 2016, com essa ideia, né, de levar o conhecimento histórico
sobretudo da ditadura militar brasileira, mas também das outras ditaduras da América Latina e da história brasileira recente, né? Não só do período da ditadura, mas também dos ecos que esse momento histórico deixa, né? As marcas que deixam até os dias de hoje, né? E se tratando do Estado brasileiro, das práticas dos nossos políticos, enfim, de todas as marcas que esse período autoritário deixou. E a ideia ao longo desses anos, foi a construção de um trabalho coletivo. Hoje nós somos cerca de 80 pessoas, entre coordenadores, colunistas, lembrando que é um projeto que não tem patrocínio nenhum, todas as pessoas trabalham voluntariamente, com esse intuito de divulgar o conhecimento histórico, né? Enfim, porque muitas vezes o que a gente produz nas universidades brasileiras, que é um conhecimento de muita, muita qualidade, né, com pesquisadores, professores muito qualificados, acaba ficando restrito a um público muito pequeno, né? Então a ideia do site foi levar esse conhecimento para mais gente, né, para o maior número de pessoas que possa ter acesso em diferentes formatos, né, vídeos, textos, e de uma maneira mais acessível mesmo, né, para todos os públicos. Então a gente vem construindo esse projeto ao longo desses anos, desde 2016, com pessoas de vários países, de todas as regiões do Brasil, e tentando fornecer esse conhecimento e dialogar também, né, com esse público, conversar com o público nesse sentido do que as pessoas querem saber, as dúvidas que as pessoas têm sobre esse período da ditadura, e também enfim, a história está presente em tudo, né? Toda a nossa vida de sociedade. Então, todas essas sessões assim, que compõem o site História da Ditadura são produzidas coletivamente, né? A linha do tempo, que tenta abarcar, né, os principais acontecimentos dos anos 60 para cá, a seção Documentos da Ditadura, que é uma forma das pessoas terem acesso, né, ao que como se fala, ao que os historiadores leem para produzir conhecimento histórico, né? Ainda mais hoje em dia, quando tem uma desqualificação muito grande por parte do governo federal mesmo, de tudo que é produzido nas universidades, né? Da ciência mesmo. Então é importante a gente mostrar que história não é opinião de determinadas pessoas, né? A história é fruto de um trabalho de pesquisa, com base em documentos, em depoimentos, e é isso também que a gente busca mostrar no site, né? Não só com essa seção específica de documentos, mas tentando mostrar que é um conhecimento sério e não uma opinião que a gente constrói assim simplesmente. Então, todo esse esforço que a gente vem buscando ao longo desses anos, com os documentos, com os textos, entrevistas com pesquisadores, mas também com pesquisadores e pesquisadoras, mas também com pessoas que viveram a época. Então, é um trabalho que vem sendo construído coletivamente, sobretudo, né? Embora eu coordene, mas são muitas pessoas que estão trabalhando com esse objetivo comum de divulgar a história do nosso país, e a partir de diferentes perspectivas, né? De todas as regiões do Brasil, nós temos pessoas de todos os estados, não de todos, mas de vários estados, de todas as regiões, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, para também a gente considerar a história do Brasil como a composição da história de todos os lugares, né? E não só o que aconteceu no Rio, ou em São Paulo, ou nas grandes capitais. Mas, enfim, né, eu acho que a minha própria origem, né, tendo minha família toda, não só no Maranhão, mas no interior do Maranhão, em São Vicente Ferro, era um lugar muito pobre, e isso me fez perceber o quanto, muitas vezes, as histórias desses lugares menores, né, e sobretudo no interior do país, é pouco divulgada, né? Então, é um país muito rico, com uma cultura muito rica, com uma história muito rica, e que, para a gente considerar a história do Brasil, é preciso considerar todas essas partes
das pequenas às grandes, né? Das pequenas cidades, dos interiores e das capitais, enfim, para que a gente possa ter um conhecimento mais aprofundado do que é esse país enorme, né? E um país que é muito desigual, como todos nós sabemos, né? Enfim, onde pessoas ainda passam fome, onde pessoas ainda não têm acesso à educação, à saúde. Então, eu acho que a divulgação do conhecimento histórico, né, no sentido de tentar entender como a gente chegou até aqui, é muito importante para todo mundo, para todos os cidadãos, independente da classe social, da origem, do lugar onde vive, do lugar onde nasceu. Então, esse é o objetivo mais geral desse projeto, História da Ditadura, que, embora tenha esse nome, História da Ditadura, e como foco principal a ditadura brasileira, a gente busca ampliar, né, para mostrar que a história não é só aquilo que está no passado, mas a história ela afeta a nossa vida todos os dias, né? Quando a gente passa pela rua e vê um palácio, pensando agora em São Luís, quando a gente passa pela rua e vê o Palácio dos Leões, ou a Fonte do Ribeirão, ou, enfim, estou tentando me lembrar agora, a própria construção da cidade, né, o centro histórico, o lugar onde fica o projeto Reviver, a ponte, tudo aquilo é história, né? Teve uma origem, teve um motivo para ser construído dessa forma. Tiveram trabalhadores que atuaram trabalhadores em algum momento da história também, né? Escravos, que trabalharam para que esses lugares se tornassem dessa maneira, né? Então, pensar também na importância da ação, não só dos grandes personagens, né, dos políticos, mas de cada indivíduo que trabalha todos os dias para construir as cidades, os prédios, enfim, todos os trabalhadores de maneira geral, a comida, né, que a gente se alimenta todos os dias, enfim, eu penso, por exemplo, na minha família que até hoje planta mandioca, faz a farinha d'água, enfim, que eu tenho um pouco de saudade, inclusive, é difícil encontrar aqui tão boa, e que tudo isso é fruto da ação dos humanos, né, homens, mulheres, que estão todos os dias se levantam e trabalham para construir o país. Então, é importante considerar todos os grupos, todas as pessoas, e não só as ações dos políticos, né, dos grandes homens, como se fala. Pensar toda essa complexidade, né? E a história é um pouco isso, pensar a complexidade e a ação das pessoas ao longo do tempo e como a história é presente em todos os momentos da nossa vida, né? E o que eu acho legal da página do História da Ditadura é que consegue falar de um tema áspero, duro, real, verdadeiro, por isso precisa ser falar. Eu não vou dizer que com leveza, longe disso, não é essa a ideia, mas com didatismo. Então vocês conseguem uma coisa que é relativamente rara quando um acadêmico, e eu estou falando acadêmico não num termo pejorativo, muito menos preconceituoso ou bairrista, mas eu sou professor no ensino médio e vi no História da Ditadura um material que o meu aluno, e não só eu, professor, mas o meu aluno, ele pode ter contato, ele pode ter acesso, entende? Então ele tem, por exemplo, você fala assim, mostrar a história, e mostrar que a história é fruto de um processo, né, de fatos e não opinião. Aí você cria uma seção chamada Documentos da História. Então ali no Documentos, o aluno, ele pode ter acesso àquele documento, o professor pode usar um documento daquele na sala de aula como um recurso, por exemplo. Então, ele é muito rico. E, ao mesmo tempo que ele é rico, ele é didático, ele permite você ler, compreender, estudar, e ele não parece uma militância política, não que eu seja contra, não que isso fosse um problema. Não é isso, longe de mim querer uma neutralidade, não é isso, mas ele dialoga com uma tranquilidade, com uma serenidade de um tema muito complexo, e ele é convidativo. Então, a linha do tempo, os vídeos, né? A forma como ele é formatado, né? A forma como ele se apresenta, como vocês o apresentam, vocês não perderam a mão. Isso é um elogio legal de quem está dando feedback, de quem está aqui na ponta com a garotada, né?
Então, isso é um mérito muito grande. Vocês discutem isso? Isso é pensado? Ou isso é um pouco. Acaba que. Não, não um acaso, mas reflete um pouco o perfil de quem está por trás do projeto? Ou de fato é algo que vocês discutem, algo que vocês, na hora de propor as sessões e de produzir o material, vocês têm essa preocupação de não perder mão com quem você está conversando, de tornar aquilo mais amplo, de que possam ler várias pessoas e ter acesso a isso? É tema de pauta entre vocês ou a coisa vai fluindo pela característica de cada um mesmo? Não, isso é pensado, né? É pensado, porque eu acho que todo mundo, assim, é um pouco um perfil de quem está nas universidades falar em uma linguagem acadêmica. Isso eu estou falando sem, não é uma crítica exatamente, é a maneira como as coisas se constroem, né? Então, são leituras muito pesadas, muito complexas para se aprender a escrever e produzir história, né? Então, o esforço, ele é pensado, ele é refletido. Entre essas 80 pessoas, além de mim, são 10 pessoas que coordenam, né? Eu faço a coordenação geral, mas são 10 pessoas que coordenam além de mim, sendo 5 homens e 5 mulheres. E eu acho importante falar isso, não por uma questão de que hoje se diz muito, né, do politicamente correto ou não, mas porque o gênero de cada indivíduo, né, se é um homem, se é uma mulher, se é uma pessoa trans, se é uma pessoa negra, isso não é simplesmente por uma questão de compor algo para respeitar o politicamente correto, mas é muito mais importante do que isso, e profundo do que isso. É pensar que cada pessoa, dependendo das suas características, do lugar de onde veio, ela tem uma visão diferente do mundo. Então é importante que essas diferentes visões do mundo estejam presentes, né? Então uma pessoa que tem uma origem que teve a dificuldade de acesso à educação, que só entrou que conseguiu entrar na universidade por uma política pública, é diferente de uma pessoa que teve todas as facilidades, estudou em colégios privados, de elite, teve mais facilidade para entrar na universidade. Então essas pessoas necessariamente vão ter experiências diferentes e vão olhar a partir de pontos diferentes. Então essa é uma preocupação discutida, né? E com relação, por exemplo, a tentar ser mais acessível, também é uma preocupação discutida. Porque durante algum tempo, eu acho que isso tem mudado, ou espero que venha mudando, a escola, né, a escola do ensino básico, enfim, do fundamental ao ensino médio, sempre foi vista como um lugar menor, assim, né, como se fosse um lugar que está ali simplesmente para receber o conhecimento que é produzido por instâncias mais altas, vamos dizer, a universidade. Eu acho que isso vem mudando e a gente vem fazendo um esforço, pelo menos nesse pequeno projeto que eu coordeno, né, dentro de uma realidade muito mais ampla. Pensar as escolas como espaços de produção de conhecimento. Então, a sala de aula é um espaço de produção do conhecimento também, e os professores que ocupam as salas de aula são também intelectuais, que estão produzindo conhecimento a cada dia. E eu acho que essas trocas, né, entre universidade e escolas, elas são muito ricas e elas devem ser estimuladas. Então, a ideia também é convidar, enfim, inclusive convido professores que queiram escrever, basta entrar no site, tem uma caixa lá que dá para enviar mensagens, normalmente sou eu mesmo que vejo, e que possam contribuir, então, com maneiras diferentes, porque às vezes as diferentes realidades também pedem diferentes formas de ensino, né? É importante também que os professores estejam atualizados, e a gente sabe que a vida dos professores do ensino básico não é nada fácil, né? Os salários não são bons, então a pessoa precisa trabalhar muito para poder conseguir ter uma vida digna, né? E a gente sabe que essa é a realidade, a desvalorização do ensino e dos professores. Então, ter um material que seja acessível por meio de um site, né, que hoje em dia, felizmente, é algo mais democratizado, né, as pessoas, lógico que não é todo mundo, existe uma grande exclusão digital, mas é mais acessível a pessoa, por exemplo, por um celular, entrar em um site e ter acesso a um texto, a um pequeno vídeo,
e poder passar em sala de aula, poder mandar para os alunos pelo WhatsApp. Isso eu estou considerando que existe uma exclusão digital, é claro, é uma coisa pela qual a gente tem que lutar para diminuir. Mas, de qualquer forma, tentar também fazer com que esses professores, que têm muito pouco tempo, né, porque além da vida profissional, tem a vida familiar, o lazer, tudo isso que é muito importante para a saúde, para o bem-estar de todos os cidadãos e cidadãs, de repente ter acesso a um material de boa qualidade, e que possa enriquecer as aulas, sabe? E considerar um pouco essas diferencialidades, desde, por exemplo, o interior, na Baixada Maranhense, com muito poucos recursos, até um grande centro, como o Rio de Janeiro, que também é uma cidade muito desigual, né? A gente não pode pensar o Rio de Janeiro como as novelas, né, que passam só as partes ricas, enfim, também tem muita desigualdade, né, que é a característica principal, talvez, desse nosso país tão enorme. Pois é, você foi analista da Comissão Nacional da Verdade. Aqui no Maranhão, eu participei da Comissão Estadual da Verdade, dei alguma contribuição. Que avaliação você faz? Me parece que a gente está com uma década, né, do começo dessa discussão toda de Comissão da Verdade no país, e isso custou muito caro. Há um ressentimento, inclusive, dos militares com a ex-presidente Dilma Rousseff, por conta dela ter pautado isso muito forte, né? Eles não a perdoam, ela pela forma como ela imputou, né? O crime, né? Chamou para razão essa turma toda, né? E, por outro lado, a gente tem um momento que elege, quer dizer, já existia a Comissão Nacional da Verdade quando o eleitor brasileiro decide eleger um cara que declaradamente foi a favor do Ustra. Eu estou só citando esse episódio porque é fato. A gente nem está discutindo aqui nada, é fato. Ele foi lá e fez a defesa. Como é que se avalia a contribuição real da Comissão Nacional da Verdade e tudo que ela vai conseguir propor e o que ela não conseguiu também propor, né? Claro que não caberia só a Comissão da Verdade passar a limpo essa história. É preciso muito mais do que isso. Mas que avaliação você que teve de dentro da Comissão Nacional, você faz do papel, da contribuição da Comissão Nacional da Verdade? Certo. Enfim, eu acho que antes é preciso deixar claro, né? Eu era um pesquisador, eu fiz parte do grupo de pesquisadores, né? Eu não tinha nenhum papel de coordenação, nada disso, é importante falar. Dentro disso, eu acho que, enfim, são muitas questões, né? Eu vou tentar ser organizado. De forma geral, a Comissão da Verdade foi muito importante, né? Porque foi a primeira vez que o Estado brasileiro reconheceu a responsabilidade de pessoas que agiam em nome desse Estado em violações aos direitos humanos. E eu acho que você falou, assim, concordo plenamente com o que você falou no início, e é um esforço meu constante todos os dias. A gente não está buscando ser neutro, assim, né? Tipo, falar assim, nós não temos posicionamento. Temos. O que não significa ser partidário. Eu não estou aqui defendendo um partido político, né? Eu estou defendendo o conhecimento histórico, o que não quer dizer que eu não tenha posicionamento, né? E o posicionamento, que fique bem claro, é assim, pelos direitos humanos, pela igualdade, para que as pessoas não passem fome, para que as pessoas tenham direito à educação e saúde. Se isso pode ser identificado com o candidato X ou Y, é uma coisa, mas eu sempre vou defender no meu trabalho, na vida do dia a dia, essas questões. Claro, influenciado também pela minha origem, pelas experiências que eu tive, vi e vivi com a minha família, sobretudo no interior do Maranhão. Passaram muitas dificuldades. Minha mãe chegou a passar fome quando era criança. Então, para voltar para o assunto da Comissão da Verdade, eu acho que foi muito importante, porque foi a primeira vez que o Estado, na época dirigido, né, pela presidente Dilma, que teve uma coragem muito grande em assinar essa lei. Lembrando que a lei ela foi assinada em dezembro e a gente está comemorando 10 anos agora da comissão, porque a lei é de dezembro, mas a comissão foi instalada, começou a funcionar mesmo agora no mês de maio de 2012. Isso. Por isso agora 10 anos.
E foi muito importante por esses aspectos. Foi coragem da Dilma, mas também foi resultado de uma condenação que o Brasil sofreu na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que é um órgão internacional, né, com a participação de vários estados do continente americano, né, Latinoamérica, enfim, Norte, América do Norte também, e o Brasil sofreu uma condenação pelo fato das violações que o Estado brasileiro, de violações de direitos humanos, na guerrilha do Araguaia. Então foi também uma mistura de coragem e também uma resposta a essa condenação que o Brasil sofreu. Em linhas gerais, eu acho que a comissão foi muito importante por ter trazido esse momento da história do Brasil à tona, ter feito que a ditadura fizesse parte das conversas. Então, vamos dizer, no jornal mais assistido do país até hoje, né, das 8 horas, Jornal Nacional, esse assunto era debate quase todos os dias. E a gente sabe que a televisão ainda tem, apesar da internet, de tudo, a televisão ainda tem um papel muito importante para a difusão de informação no país, né, para a comunicação. Então, teve um papel de trazer esse debate para o público, de digitalizar documentos, colocar na internet, fazer com que as pessoas pudessem acessar esses documentos, pudessem divulgar a história desse momento no país. Então, eu acho que esses foram os pontos positivos, e foi em decorrência desses pontos positivos que os militares, sobretudo, né, e os setores mais conservadores, ficaram muito incomodados, né, porque o fim da ditadura no Brasil, ao contrário do que aconteceu em outros países como Argentina, Chile, sobretudo, ele foi pactuado, né? Nenhuma pessoa que cometeu crime, e não sou eu, o historiador Paulo, que está falando isso, né? São as leis internacionais, acordos que o Brasil faz parte, que colocam a tortura como um crime contra a humanidade, né? A pessoa que tortura, independente de ser uma pessoa que está agindo em nome do Estado, ou uma pessoa que tortura uma pessoa comum, que não é agente do Estado, ela está cometendo um crime contra a humanidade, em qualquer país que ela esteja, em qualquer país que tenha assinado esses tratados internacionais que condenam a tortura. Então, isso é um posicionamento que envolve política? Claro que envolve política, mas não envolve um partido político específico. Então, qualquer partido político, qualquer governante que defenda a tortura, que estimule a tortura, está cometendo um crime. E não sou eu que estou falando, são as leis internacionais. Então, nesse sentido, a Comissão Nacional, da verdade, foi muito importante. E causou muito desconforto, né, muita oposição dos setores militares conservadores. A gente tem que pensar que os militares também não são um bloco que todo mundo pensa igualzinho, mas dos setores mais conservadores, claro, porque essa transição do Brasil, do período da ditadura para a democracia, os militares continuaram tendo um papel político muito importante. E os militares, eles não têm que atuar politicamente. Os militares, eles têm funções determinadas pela Constituição do país, que é de defender o Brasil contra ameaças externas. Os militares, as Forças Armadas, elas não têm que atuar na política interna, elas não têm que se preocupar com possíveis inimigos internos. Para isso, a gente tem a Polícia Civil, a Polícia Federal, enfim. Então, claro que incomodou, porque essas pessoas que cometeram crimes de tortura, de assassinato de pessoas, elas nunca foram julgadas, nunca foram condenadas. Ao contrário daqueles militantes políticos que tiveram, muitas vezes, foram torturados, muitos morreram. E a gente não está falando só dessas pessoas que pegaram em armas para lutar contra a ditadura. A gente está falando de pessoas como populações indígenas, camponeses, trabalhadores da indústria, né, pessoas que participavam filiadas a sindicatos. Então, são muitas pessoas. E aí eu falo isso para falar do que eu considero o ponto fraco da Comissão da Verdade.
foi não ter avançado. Eu acho que isso também, claro, foi muito pouco tempo, foram só 2 anos e meio de comissão, e a ideia era criar um órgão que pudesse monitorar, né, as recomendações que foram feitas no final da comissão, da verdade, um órgão que pudesse monitorar para ver se essas recomendações estavam sendo seguidas. Esse órgão, lógico, acabou não sendo criado, assim como todas essas iniciativas vêm sendo iniciativas pelos direitos humanos. E aí, quando a gente fala direitos humanos, hoje em dia parece que é uma pauta de esquerda, né? E não tem nada a ver com isso. Inclusive, a origem de direitos humanos, ela é uma pauta liberal. Liberal no sentido das liberdades individuais, que cada um tivesse os seus direitos humanos mais básicos, né? Como a liberdade, a possibilidade de ter acesso à educação, saúde enfim, de ter uma vida digna. Ela é uma pauta do liberalismo, que não tem nada a ver com a esquerda. É um erro que se comete, né, de falar que direitos humanos é uma preocupação de esquerda. Então, eu acho que uma falha da comissão, e lógico que foi muito prejudicada pelo governo que se seguiu ao governo Dilma, que é um governo que prega negação da verdade, né, é contra a ciência, é contra a história, foi não ter mostrado, não ter conseguido mostrar, e eu acho que isso é um papel que agora cabe a cada um de nós, né, professores, sobretudo, como toda a sociedade brasileira foi atingida pela ditadura. E não só aqueles, como se diz hoje em dia, que fizeram alguma coisa errada. Foi toda a sociedade brasileira. Muito se fala, por exemplo, do tal milagre econômico. Claro, nos anos 70, o Brasil teve índices de crescimento enormes, o Brasil cresceu muito. Isso chamou a atenção do mundo inteiro. Tem muitos documentos que mostram isso. Vários países do mundo, né, Estados Unidos, vários países da Europa, os países ricos, buscaram tirar algum proveito dessas altas taxas de crescimento do Brasil. Ao mesmo tempo se fala disso, né? Bom, na época da ditadura o Brasil cresceu muito. Ao mesmo tempo não se fala que esse crescimento beneficiou um número muito pequeno de pessoas. A ditadura não mexeu com a desigualdade do Brasil. Então, aquela célebre fala do Delfim Neto, que fala, vamos esperar fazer o bolo crescer para depois dividir. Esse bolo nunca foi dividido. Esse pão, o bolo, não me lembro como ele falou. Nunca foi dividido. É a turma que defende a ditadura, né, Paulo? Diz que a ditadura foi boa, mas boa para quem, né? Tá claro aí, né? A história, por isso que eles negam a história, que a história diz para quem foi boa, né? Desculpa te interromper. Exatamente. Não, nada. Exatamente. É claro que algumas pessoas falam, bom, naquele período era melhor. E eu não estou dizendo que para algumas pessoas não tenha sido melhor. Pode ter sido. A gente não pode negar também a experiência dessas pessoas. A história, ela tem também essa responsabilidade de considerar todas as experiências, né? Enfim, uma pessoa que diz que naquela época vivia melhor do que vive hoje, não necessariamente ela está mentindo. Mas o que a gente precisa pensar é exatamente a pergunta que você fez. Ela foi boa para quem? Né? Esse tal bolo que tanto cresceu, e realmente cresceu, o Brasil virou, né, a sétima, oitava, não me lembro agora exatamente a posição, sétima, oitava economia do mundo. Mas em termos de dentro do país, as pessoas continuavam passando fome. Né? Aí eu falo assim do ponto de vista individual, claro que um determinado grupo da população passou a ter acesso, por exemplo, ao primeiro carro, à geladeira, à televisão, coisas que não tinham antes. Mas quantas pessoas puderam ter acesso a isso, né? Uma determinada camada da classe média. Liberdade é dureza, né? E sem liberdade de expressão, que fala assim, porque na época não tinha corrupção. Não tinha ou você não sabia? Porque que tinha. Você tem livros aí que mostram, né? A violência, o cala-boca. Aí fica difícil, né? Você defender um sistema de governo que cala, né? Além de não resolver os problemas reais. Não tem como, é indefensável isso. Exatamente.
É isso, eu acho que a pergunta que você fez resume bem, né? Não, Foi boa claro. para quem? Pois é. O Paulo, o pessoal que está acompanhando a gente pode rever a entrevista na íntegra lá no YouTube. E pelo YouTube, além do Raimundo Pinto, que a gente já mandou um alô, tem o Douglas também, Rocha, acompanhando a gente lá em São Paulo, Santo André. Melhor programa de história do Brasil. Obrigado, Douglas. Bacana. O Ciro Fernandes está acompanhando a gente lá em Braslândia, Distrito Federal. Excelente programa. Obrigado, Ciro. O Zema também, querido colega nosso, que daqui a pouco apresenta o Balaio Cultural, um excelente programa. Parabéns por mais um belo programa e pelos temas sempre pertinentes trazidos à luz, meu caro Saldanha. Forte abraço. Valeu, Zema. Lucimeire dando bom dia. Chico Nor, grande músico. Abraço para você, para Paloma, Sereno, Nilo, essa turma todinha que está acompanhando a gente. Professor Ronilson Flávio, historiador, bom dia. O Marcos Fabrício ouvindo a gente lá em Tutóia. A Sara dizendo que muito interessante o programa de hoje. Bom saber que existem profissionais empenhados em produzir conteúdos de qualidade para todos os públicos. Obrigado, hein, Sara? Muito legal. Então a turma também interagindo com a gente pelo YouTube. A gente já está chegando já à reta final. Paulo, para não estourar o tempo, eu queria só perguntar para você o seguinte: o Douglas, que está ouvindo a gente agora, sugeriu uma conversa com a Maiara Balestro. Ela fez uma dissertação, uma pesquisa sobre essa questão da direita, sobre o fascismo. E você foi membro do Comitê Executivo da Rede de Investigação Direitas, História e Memória. E a gente conversava, eu e o Douglas, a Maiara, inclusive, aceitou o convite, vai participar com a gente aqui. A gente está só fechando o dia da participação dela aqui no História em Debate. E a gente estava conversando, eu e o Douglas, sobre essa estratégia da direita de intimidar, da direita não, da extrema-direita, de intimidar pesquisadores. Nós estamos falando de pesquisas acadêmicas, né? Entrando com um processo, e muitas vezes esses pesquisadores em início de carreira é uma tentativa de intimidação, né? Porque por mais que o processo não se sustente, o que o Douglas conversava comigo é: Marcos, eles não estão interessados em ganhar a causa, eles estão interessados em intimidar. Então eles têm um escritório forte. E essa turma do Brasil Paralelo, por exemplo, além de uma turma muito rica, é uma turma bem assessorada juridicamente. Aí entra com um processo com um pesquisador, bolsista, contando dinheiro para pagar as contas ali no final do mês. Quando recebe um processo de uma estrutura dessa ampla, é uma intimidação, né? Como é que você avalia também esse processo que é... A questão econômica também envolve uma ditadura, né? A ditadura ela foi militar, civil, mas também a questão legal ela tem um peso muito grande. Essa resposta já tem que ser mais curta, que a gente já vai chegando à reta final, mas é um tema importante também, né? Você é pesquisador também, né? Como é que você percebe e sente essa questão? Eu acho que existem várias formas de intimidação, né? Enfim, essa das redes sociais hoje, esses ataques, né, coordenados, esses grupos têm muito dinheiro, né? São financiados. Claro, esses ataques, eles acontecem cotidianamente, a gente sofre por vezes, as tentativas de invasão do site, os comentários xingando como é que fala? Criticando, né, de uma forma, xingando assim, né, mas ao mesmo tempo essa questão do uso da justiça, né, para tentar censurar, é um tipo de buscar a censura, né? Então isso realmente é muito preocupante. A gente tem, né, alguns colegas, tem um professor, por exemplo, do Rio Grande do Sul que está sendo processado, Fernando Nicolazzi, e tantos outros, não só da história, mas de outras áreas das ciências humanas, sobretudo, que é normalmente quem trata desses temas, né? E é muito preocupante. Enfim, isso tudo também depende do que vai acontecer com o Brasil daqui para frente, né? Enfim, da possibilidade da nossa mobilização como cidadãos, se a gente vai permitir que a extrema-direita continue no poder, né? E não é só uma questão de estar no poder, né? Mas que grupos sociais de extrema-direita continuem impondo a violência como forma de resolver as questões, né? E dentro da democracia a gente sabe
que a saída é o diálogo, né? E não a violência, não a tentativa de cercear, de calar as pessoas. Eu acho que é isso, para ser mais sucinto. Pois é. Bom, o Vitor Coelho está ouvindo a gente, historiador, pesquisador também, filiado a Ampu, Maranhão. Grande trabalho vem sendo feito pelo Paulo César. Parabéns, Marcos, pela escolha para o programa de hoje. Bom dia. A Deise dos Santos Waldorf. Bom dia, tenho acompanhado os debates, muito bons. Infelizmente, muitos não conhecem a própria história, ficam apáticos e acabam reproduzindo esses discursos bestas, né? Prontos. Tá aí a participação e o debate com os nossos ouvintes, né? Legal. Bom, a gente já chegando à reta final, já agradecendo a participação do Paulo César Gomes, convidando todo mundo mais uma vez para visitar o site, a página História da Ditadura, tem no Instagram, tem na internet lá o site, você pode visitar, acompanhar, seguir, vale muito a pena, recomendo, porque é muito bom, não foi à toa que a gente chegou até o Paulo César e conversou com ele, e a gente precisa trazer à tona mesmo essa questão. Paulo, já agradecendo e já encerrando, mas só para falar, como é que está o livro, onde é que a gente encontra os bispos católicos e a ditadura militar brasileira, a visão da espionagem de 2014 e Liberdade Vigiada, as relações entre a ditadura militar brasileira e o governo francês, do governo Anistia 2019, onde é que a gente acha esses livros? Está lá no Kindle, dá para baixar, tá nas livrarias, como é que estão as vendas e os papos sobre os dois livros? Bem rapidinho que a gente já está encerrando, desculpa. Bem rapidinho. Sim, não, os livros eles são relativamente fáceis de encontrar, tanto nas plataformas de venda na internet, como algumas livrarias. Às vezes, se não tiver na livraria, dá para fazer o pedido, mas tem uma distribuição boa. E vem vindo outro livro, pelo menos mais 2 livros por aí, né? Um sobre História do Brasil republicano, uma síntese pela FGV, e em breve também um sobre militares na política pela editora Contexto, um livro mais voltado para a educação mesmo. Enfim, só para terminar, queria agradecer muitíssimo o convite, gostei muito do papo e sobretudo por ser uma rádio no Maranhão, então queria mandar um abraço, enfim, para os meus quase conterrâneos, né, já que sou metade maranhense, enfim, para minha família que estiver escutando, lá em São Vicente, em Itabequari, e muito agradecimento. E lembrar que ano que vem o Encontro Nacional de História vai ser em São Luís. Opa! Então, está todo mundo convidado para julho de 2023, Encontro Nacional de História, com várias atividades abertas ao público e aos professores também, tanto universitários como do ensino básico. E quem quiser entrar no site, mandar mensagens, professores que queiram contribuir, que queiram perguntar, que queiram participar também do projeto, as portas estão abertas. Muito obrigado. Beleza. Olha, então vamos fazer o seguinte, Paulo, faz a ponte aí com o pessoal do Encontro Nacional de História para a gente fazer a transmissão aqui na Rádio Timbira, fazer a cobertura, trazer os convidados aqui, fazer assim, um programa, fazer uma parceria bem bacana com a Rádio Timbira e a TV Timbira também no YouTube à disposição. Vamos fazer essa conversa, vamos fazer esse diálogo para esse espaço e divulgar legal e bacana, beleza? Obrigado então, Paulo César Gomes, pela sua contribuição no História em Debate de hoje. Lembrando que os nossos ouvintes podem ouvir na íntegra e assistir na íntegra o programa, ele fica salvo lá, vai lá no YouTube TV Timbira e assiste não só esse, como programas anteriores, a temporada do ano passado anterior, o programa anterior com a Ademar Danilo. Sábado que vem a gente volta às 11 horas até o meio-dia, esse papo legal, bacana e necessário. E esse livro, que ideia, Militares na Política. A gente precisa conversar mais vezes, a gente nem falou dos livros, mas foi estratégico, viu, Paulo? Eu não falei dos livros muito, que é para a gente ter outras oportunidades de conversa, trazer você para cá, especificamente para cada tema desses livros que você está fazendo, viu? Obrigado, querido, muito obrigado pela participação. Convido a todos a continuarem aqui na Rádio Timbira, a programação está muito boa. Nós estreamos já desde a semana passada, retrasada, uma nova programação, novos programas, novos horários e sempre com a mesma pegada, sempre com a mesma característica de uma rádio pública.
Paulo, obrigado, cara, obrigado mesmo. Vamos estreitar mais essas conversas, ouviu? A rádio é sua, a rádio é nossa, à disposição para divulgar ciência, conhecimento e história. Forte abraço para você aí, ouviu? Aí, aqui tá calor, viu? Aqui só chove, aqui não tem frio. E eu tô vendo que você tá agasalhado, porque aí tá um frio danado, né? Tá um friozinho. Mas enfim, muito obrigado pelo espaço e vamos conversar mais vezes. Estou à disposição. Beleza, obrigado. Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente, que participaram pelo YouTube, pelo WhatsApp da rádio, que estão ouvindo nos aplicativos, né? O Radionet, Tanin, enfim. Você que está ouvindo no rádio, está trabalhando também e está tendo um pouquinho de conhecimento, beleza? Sempre vale a pena. Forte abraço, até o próximo sábado. Continue conosco. Valeu! Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. História em debate.